que o direito ambiental ele é muito isso. É muito complicado a gente falar de uma convicção no direito ambiental. A gente tem que ter muita humildade sempre para estar refletindo, pensando, estudando em qualquer posição que a gente esteja atuando, seja no escritório de advocacia, seja em procuradorias, seja no Ministério Público. Olá, esse é mais um episódio da série do nosso canal Direito Ambiental na Prática. Canal no YouTube, também podcast, em diversas plataformas de streaming de áudio. E quero, antes de iniciar, hoje, meu nome é Advan Zanquete, sou advogado, especialista em direito ambiental, com atuação também voltada para o direito agrário, do agronegócio. Quero falar aqui em agradecimento, tanto pelo carinho dos participantes aqui que estão nos mandando questionamentos, que estão participando de forma muito ativa, tanto colegas advogados quanto técnicos da área, multidisciplinares da área de direito ambiental, e principalmente aos clientes que nos ouvem e que estão participando, até mesmo chamando convidados com nicho específico de atuação no direito ambiental. E hoje o nosso podcast aqui, o nosso episódio vai contar com a participação ilustre de um grande convidado, que foi mais esse novo mundo. Ele trouxe, claro, a pandemia foi muito ruim de modo geral falando, trouxe uma crise complicadíssima olhando no panorama mundial, mas olhando pelo lado bom, trouxe essa questão de poder conhecer pessoas. Eu ainda não tinha esse hábito de conversar com pessoas que não estavam aqui próximas a mim. Então, trouxe essa proximidade. Hoje o convidado está lá no Rio de Janeiro e é um amigo que eu tenho, já recebi convite para participar em escrever livro com ele. Ele já trocamos ideias sobre muitos conteúdos e foi um amigo que, infelizmente, devido à pandemia, mas felizmente pelo fato de nos conhecermos e passamos a conversar muito. Então, falo hoje com o doutor Felipe, que tem atuação voltada também única e exclusivamente para o direito ambiental. Se apresenta para nós aqui, Felipe. Pode falar um pouco sobre a tua atuação e como se deu esse olhar, por que você veio para o direito ambiental, por que decidiu atuar nessa área que é uma paixão para quem atua com ela, né? Pode-se dizer. Advan, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço de troca de conteúdo. Como eu te disse, eu sou um fã do que você vem desenvolvendo com toda a sua equipe em prol da discussão do direito ambiental, em especial na advocacia. Então, o convite para que você e Cláudio pudessem participar do nosso livro foi um convite muito natural e fruto do seu trabalho de coragem, de resiliência, de estudo e de resultado. Advan, a minha história no direito ambiental, ela começa a partir de um filme que eu vi, que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, que é um filme muito caricato para aqueles que gostam de filmes de tribunal e discussão sobre temas ambientais. Eu estudava comunicação na PUC e eu não estava gostando muito do curso, e aí estava pensando, bom, se eu não for estudar comunicação, o que eu vou estudar? E aí uma amiga minha me chamou para assistir umas aulas de direito, comecei a me interessar, sempre gostei muito de ler, sempre fui muito curioso. E apareceu um filme para mim, chamado A Qualquer Preço, que o título em inglês chama-se A Civil Act, que tem o John Travolta como advogado. Você já viu? Cara, tem muita relação porque, nossa, é muita coincidência, eu não sabia desse fato, Felipe, e me trouxe também para o direito ambiental. Tanto esse, depois eu fiquei sabendo do Ellen Brukiakov, que é uma mulher... Brockovich, uma mulher de talento. Isso aí, que também foram os dois, mas, cara, muita coincidência. Exato, e o filme ele é maravilhoso, em apertada síntese, o Jen, que é um advogado, ele é um advogado da área civil, ele trabalha com indenizações securitárias, e vem um caso para ele, surge um caso de contaminação hídrica, que acaba ocorrendo o falecimento de uma pessoa importante, e dentro de uma comunidade, e ele fica à frente de uma ação coletiva buscando a responsabilização de empresas que contaminaram um corpo hídrico. E aí o filme ele é espetacular, ele me encantou de uma forma que, antes mesmo de ingressar, fazer essa transferência para o curso de Direito, eu migrei já sabendo que eu ia advogar.
eu não tenho o perfil do serviço público, do concurso público, então sempre quis advogar, minha carreira foi toda projetada para a advocacia. E logo depois, o meu estágio foi com o professor Paulo Debessa Antunes, do qual eu sou muito grato. Então, foi a minha primeira experiência já no 4º período, então pude aprender com esse grande mestre que eu tenho muita admiração e carinho. Poderia pagar para tá atuando com ele, né? Porque imagina o conhecimento que teve. Ele é incrível, ele é incrível. Eu sou realmente muito, muito grato por tudo que ele fez, por tudo que ele me ensinou. E no filme, Advan, tem uma frase muito interessante que eles estão próximos do julgamento, e aí o John Travolta, o Jen, ele está conversando com um dos CEOs das empresas que estão no banco dos réus, e o CEO ele fala para o Jen, olha, Jen, se você quer saber onde está a verdade, procure onde ela está, no fundo de um poço sem fundo. E eu acho que, refletindo sobre essa frase, ela fala muito sobre a área ambiental. Uma área repleta de debates, onde não há unanimidade, o que é até bem-vindo, a gente sair da zona de conforto e buscar sempre novas ideias em doutrina, em jurisprudência, em questões fáticas. E realmente eu acho que o direito ambiental ele é muito isso. É muito complicado a gente falar de uma convicção no direito ambiental. A gente tem que ter muita humildade sempre para estar refletindo, pensando, estudando em qualquer posição que a gente esteja atuando, seja em escritório de advocacia, seja em procuradorias, seja no Ministério Público, seja sendo diretor de uma empresa, seja comandando uma associação, uma ONG, enfim, essa frase eu coloquei inclusive na minha dissertação de mestrado, porque o filme tem um peso gigantesco na minha vida profissional e eu achei por bem que ela ficaria muito bem na minha dissertação. E eu tenho esse filme com um carinho muito grande. Foi ele que... Que legal, Felipe. Parabéns. E olha a coincidência, nós nunca tínhamos comentado sobre isso. E nem anterior a nós iniciarmos aqui a gravação, nós trocamos uma ideia também, falamos o que vamos comentar e nós não tínhamos falado, mas muito interessante. Então, olha só, vejam, quem não assistiu, vamos deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, o nome do filme, também mais algumas dicas de filme, mas fantástico a ideia e o filme criando advogados ambientais, então, né? Porque eu venho dessa geração. Tem um livro também, o livro não teve tradução para o português, eu tenho em casa, é um livro grosso, chama-se A Civil Action, na capa é o John Travolta, de terno e gravata. É um livro fantástico, é um thriller, foi elogiado pelo New York Times, é uma escrita, uma leitura também muito, muito gostosa para quem tiver familiaridade com inglês. Eu recomendo fortemente, porque não vai se arrepender. O livro ele é excelente. Que legal, fantástico. Mas deixa eu te começar fazendo um questionamento, Felipe, a respeito da tua tese, já que você entrou na questão do teu mestrado, falando um pouco mais do teu estudo aprofundado sobre o direito ambiental. E o legal, o bacana do nosso canal é que é essa ideia realmente, como você trouxe, o direito ambiental ele é muito amplo, ele é muito complexo, não é um estudo fácil, ele é uma ciência jurídica e, de fato, traz complexidade, porque vão vindo ideias novas, vão vindo entendimentos novos, mas eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a tua dissertação mesmo, sobre o teu estudo, que diz respeito à súmula 613, né, do STJ, o fato consumado dentro do direito ambiental, para você discorrer um pouco sobre esse tema. Advan, é um tema que me causa fascínio, é um tema que surgiu com base na prática. É um tema que existem poucos livros a respeito, então é um convite para que a gente possa discutir mais. Bom, em 2018, o STJ ele editou a súmula 613, dizendo que o fato consumado não se aplicaria ao direito ambiental. A minha dissertação de mestrado, ela tratou especificamente do caso dos beach clubs em direito internacional, que é um caso complexo, fascinante, cheio de reviravoltas, que tem como pano de fundo, apesar das decisões não falarem especificamente, não aprofundadamente sobre o fato consumado, na minha interpretação, ao fato consumado. E na tese de doutorado, comecei doutorado em Direito das Cidades na UERJ, eu pretendo aprofundar esse tema, e no doutorado a gente tem mais liberdade para ser criativo e realmente divulgar a nossa tese. O fato consumado é uma realidade.
O fato consumado, ele foi criado pela jurisprudência na década de 50, no âmbito de uma discussão estudantil. E o fato consumado, ao longo dos anos, ele foi enveredando, ele foi ampliando o seu leque para diversas áreas do direito, direito agrário, direito empresarial, direito das famílias, direito administrativo. Pois bem, e na área ambiental, o que seria o fato consumado em apertada síntese? O fato consumado é uma situação consolidada, que ela pode ser oriunda de uma situação ilegal, mas ela está lá. Ela está lá. E a nossa realidade, a realidade brasileira, ela é repleta de fatos consumados, que não tiveram o amparo da lei, mas, por uma questão de política pública ou outras questões, ela se encontrou lá. E o que eu penso, quando o STJ disse que não há fato consumado no direito ambiental, é desconsiderar uma realidade fática, tendo em vista que a gente tem diversos diplomas legais, como o Código Florestal, a Lei de Regularização Fundiária, a gente tem a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, fomentando a prática, o reconhecimento de fatos consumados. Porque se a gente quiser retornar ao status quo de diversas situações, a gente vai viver num cenário de muita instabilidade e de muito caos. Então, concluindo a minha fala, em determinadas situações, é melhor que, ao invés da gente demolir, remover o empreendimento, ou então o imóvel residencial, o dano para o retorno do status quo, com base na lei, ele pode ser muito prejudicial aos interesses individuais, coletivos e também difusos. E a gente querer simular, para um ramo tão complexo, tão minucioso e casuístico como o direito ambiental, me parece muita pretensão do STJ. Então, a minha pretensão, acho que a gente tem que pensar grande, sempre, é que ao longo desses anos o STJ revisite essa súmula, porque a gente identificar um direito simulado para questões fáticas. Nós temos mais de 5.500 municípios, nós temos biomas diferentes, existem vários Brasis dentro do Brasil. Exatamente, perfeito. Não adianta criar uma super fórmula. A realidade do Rio de Janeiro é diferente da realidade de Florianópolis, que é diferente da realidade de Salvador, que é diferente das cidades do Centro-Oeste. Então, tudo tem que ser analisado, identificado sobre o prisma da proporcionalidade e da razoabilidade. É exatamente o que o professor Marcelo Buzago Dantas, nesse livro, que é um dos melhores livros que eu já li, Direito Ambiental de Conflitos, ele faz um recorte jurisprudencial e ele mostra que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele se choca com diversos outros direitos. Direito à moradia, direito ao desenvolvimento econômico, unidade de conservação, e dentre outros. Então, é isso. É o meu convite para que a gente tenha mais acurácia, a gente tenha mais personalismo com os casos ambientais e realmente deixe essa súmula de lado, porque as questões elas devem ser pensadas de uma maneira muito única. Existem realidades socioeconômicas muito diferentes no Brasil e eu acredito que essa súmula, a edição dela foi um pouco equivocada. Ela tem até uma coincidência, não que seja o caso exato igual, mas ela tem uma coincidência com o caso de repercussão geral da decisão do STF sobre a imprescritibilidade. Eles querem dizer que o direito ambiental, se pensar de forma diversa, vai gerar um poder de poluição. Só que a tua fala diz muito respeito. São muitos Brasis dentro de um país, então são realidades diferentes, tem que ter esse olhar diferenciado, né? Não pode ter uma noção única e exclusiva para um caso para gerar para todos os demais. Então é complexo e essa é a complexidade, por isso que é uma paixão estudar o direito ambiental, porque ele está sempre entrando em uma realidade diferente. E esse é o nosso olhar, tentar trazer a advocacia de forma unida. Nós conversávamos muito antes, que é um advogado tentando trazer tese nova, olhando, estudando, e isso que vai gerar, vai ser uma
na verdade, um corporativismo da advocacia aqui para poder se valer de um direito de fato, né? Então não podemos pensar que o STJ, o STF tem que ter essa visão, que não pode chegar lá e sumular algo que é um fato característico em um bioma que em outro não é a mesma realidade. Então tem que ter esse olhar. Deixa eu te fazer um questionamento, Felipe. O escritório do Busago e Dantas foi quem defendeu os beach clubs. Isso? Sim. Perfeito. Já tinha entrado um pouco nesse mérito mesmo. Hein, Felipe? Muito bem. O escritório é comandado por 2 sócios fantásticos, Marcelo e Lucas, meus amigos, admiração, muito respeito para eles, mandar um abraço para eles. E você fez essa tese porque eu já tinha ido nos beach clubs, gostou lá dos... Com certeza. Sou grande fã de direito internacional. É fantástico, né? Fica o convite aí para quem for, né? Quiser convidar o pessoal do DAP para ir junto. Seguinte, Felipe, tem algum caso específico do nicho do direito ambiental que vocês têm um olhar maior dentro do escritório de vocês? Ou não? Vocês atuam mais para... tem escritório que atua mais com licenciamento, tem escritório que atua mais... O nosso hoje, o carro-chefe, são defesas em autos de infrações, em ações civis públicas. Então tem esse olhar mais voltado para esse tipo de demanda. Vocês têm alguma ou não? Atuam de modo geral, de modo amplo? Porque o que nós falamos muito, direito ambiental é uma área onde tem muitos tentáculos, são muitos galhos, né? Ela leva para vários nichos dentro. Eu até mesmo atuei por muito tempo com uma tese, que era com base na Constituição Federal, na 6938 de 81. E hoje já estou atuando um pouco mais com esse olhar voltado para o produtor, para o desenvolvimento mesmo do país. E vocês aí, como funciona a dinâmica de vocês no escritório? Advan, hoje as nossas demandas elas são 80% consultivas. Em segundo lugar, as demandas administrativas, defesas de autos de infração, celebração de TAC e o contencioso judicial. Os nichos que a gente atua preponderantemente, a gente advoga para empresários que possuem imóveis rurais. A gente advoga também para o setor de transporte de resíduos, setor logístico, e a gente atua também para o setor madeireiro. Hoje em dia são os 3 nichos principais aqui do escritório. Você perguntou a respeito se a gente tem algum caso que a gente olha com maior atenção. No início da semana, eu fui despachar em Barra Mansa, que é uma cidade que fica 2 horas e meia aqui do Rio de Janeiro, e lá figura o meu maior caso de direito ambiental, onde assumi em 2015. Eu consigo resumir ele da seguinte forma. Foi um auto de infração aplicado pelo Estado do Rio de Janeiro em face da minha cliente, uma idosa, e hoje em dia esse auto de infração ele já supera 15 milhões. Essa idosa, ela herdou um imóvel da família e, ao longo dos anos, esse imóvel ele foi locado para 2 empresas. A primeira empresa era uma empresa de resíduos, de gestão de resíduos sólidos, e no segundo momento foi locado para uma empresa de transporte. Pois bem, depois da resilição do contrato de locação dessa senhora com essas 2 empresas, primeiro a empresa X, depois a empresa Y, 3 meninos entraram nesse terreno que estava interditado na época, e um deles, eles ficaram brincando no terreno, um deles veio a falecer. Por quê? A primeira empresa que utilizava e explorava economicamente esse imóvel, ela enterrava os resíduos, certos resíduos que tinham uma natureza de combustão. Pois bem, houve uma ação indenizatória, na qual eu não atuei, foi bastante do meu ingresso no caso, e a senhora ela foi responsabilizada junto com a FEMA na época. Cada um pagou R$150 mil para indenizar a morte do menino. E nessa discussão, nesse ínterim, foi lavrado um auto de infração em face dessa senhora, justamente em virtude disso. O auto de infração, na nossa interpretação, ele é repleto de vícios, é um processo que já tramita há mais de 10 anos, e é um processo que pode ter situações catastróficas, justamente por mostrar a lesividade, a gravidade
que hoje em dia a gente trata a responsabilidade civil ambiental de natureza objetiva, onde não se admitem as excludentes de responsabilidade. Essa senhora, não foi ela que enterrou os resíduos. Ela pagou pelo falecimento, pelo que aconteceu. Agora, ela não pode responder por uma multa ambiental, sendo que foi exclusivamente a empresa que deu causa à poluição, à contaminação desse terreno. Então, é uma discussão amplíssima, é uma execução fiscal que realmente é o caso da minha vida. O filho dessa senhora é meu amigo de faculdade, então aí tem um carinho também, tem um respeito Sim. pela família muito grande. Quando eu assumi esse caso, eu tinha 3 anos de advocacia na área ambiental, e é o caso em que eu reflito, que eu penso, que eu estou sempre monitorando, e é um caso muito típico de responsabilidade civil ambiental, que a gente realmente, quer dizer, na realidade, por um prisma, a gente tenta demonstrar que, por mais que o Estado queira entender essa situação como uma situação de responsabilidade civil ambiental, a gente tenta entrar no mérito da responsabilidade administrativa ambiental, justamente para ter um caráter de subjetividade. E, por aí, chamar a responsabilidade da empresa, que foi quem contaminou o imóvel. A empresa, infelizmente, faliu, os sócios sumiram, e a senhora realmente foi a parte mais vulnerável dessa situação toda. Então, esse é o principal caso da minha vida. Bem interessante mesmo, nossa, complexo, muito interessante, porque realmente, olhando para o lado da responsabilidade civil ambiental, né, ela tem a natureza objetiva e é complicado, vai ter que se desbruçar, é tese em cima de tese, é aquilo que nós falávamos. Exatamente. O caso não podemos olhar somente para pegar nua e crua a responsabilidade civil objetiva, porque senão vai te complicar. Mas deixa eu te questionar, quem moveu a execução é o próprio órgão estadual, quem iniciou com a auto de infração? Não, na realidade foi o Estado. O Estado mesmo. Nossa, complexo. Que vai ter que ralar aí, vão ter que ralar muito no caso, mas interessante. Deixa eu te mudar um pouquinho, Felipe, a questionamento aqui para mim te trazer um pouco para o direito ambiental de modo amplo mesmo. Você vê o direito ambiental, Felipe, você que é um cara muito estudioso, para quem não sabe, o Felipe está cursando aí doutorado, depois vou entrar mais nesse mérito para quem está nos ouvindo aqui, fica até o final, quem está nos assistindo, porque o Felipe vai dar dicas para quem quer fazer ou partir para algo a mais em matéria mesmo de mestrado, doutorado. O Felipe vai dar umas dicas aqui para todos, então, colegas. Mas que olhar você tem para o direito ambiental, Felipe? Você acha que eu quero ouvir o teu olhar falando do direito ambiental e a tua opinião também sobre isso. Se o Felipe tem mais esse olhar biocêntrico ou antropocêntrico, um olhar mais pró-natura ou não, porque hoje nós sabemos que o direito ambiental, a legislação, muitos se falam, a própria mídia ressalta que o Brasil é um país que polui muito, mas o Brasil é um país totalmente diferenciado. Hoje pega a região amazônica, o próprio Pará, Rondônia, Mato Grosso, são estados onde o próprio bioma amazônico tem que preservar 80% da região. Então, ele é um país com uma legislação muito pró-natura. E isso você acredita que se dá devido aos doutrinadores que criaram, de certa forma, o direito ambiental? Falando aqui até do seu primeiro líder aí, do seu primeiro chefe, o Bess, falando do Edson Milaré, do próprio professor Paulo Afonso Leme Machado. Então, teve essa criação do olhar mais pró-natura, e quero saber também se você acredita que é isso mesmo, ou estou falando algo que não seja a tua visão, e o olhar de vocês mesmo, falando de modo geral e com os teus sócios, o escritório mesmo, vocês têm um olhar mais biocêntrico, não mais pró-natura, tem um olhar mais voltado para um direito ambiental próprio do Ministério Público ou não? Quero saber a tua opinião e se é de fato desse modo como eu comentei aqui. Advan, eu tento não colocar a questão tão maniqueísta assim, porque eu acho que o debate ele acaba perdendo em qualidade. Aqui a gente tenta ser muito versátil, no sentido de advogar tanto para ONGs, tanto para pessoas físicas, associações e ONGs. A nossa ONG, a gente tem um trabalho de pro bono para uma ONG de que legal, aqui no Rio de Janeiro.
eu acho que o advogado ele tem que ter essa versatilidade para que a gente possa enxergar. Também já trabalhei na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, também na área de patrimônio cultural, para que a gente possa enxergar todos os âmbitos. Na academia, eu acho que a gente só consegue se posicionar diante de um determinado caso concreto. Esse princípio pro natura, eu particularmente, eu não me filio muito a ele, porque eu acho que é um princípio que ele destoa do caso concreto, destoa de uma base legal, da mesma forma que eu não sou um grande entusiasta do princípio da vedação ao retrocesso. O que seria retrocesso? O que seria vedação? É uma escolha do homem. O meio ambiente ele serve ao homem. E nesse sentido, eu penso que a gente tem que ter uma reflexão maior, fugir um pouco desses princípios, que, na minha humilde visão, eles são muito vagos, eles são tanto quanto insensíveis, e jamais fugir do conceito de sustentabilidade, que é o prisma da área econômica, da área social e da área ambiental. Perfeito. É exatamente por essa ideia mesmo. Sustentabilidade não é preservar a natureza. Sustentabilidade não que seja desmatar, mas precisa aliar, né? O pró-natura com o crescimento econômico. Então, acho que é essa base mesmo, esse caminho, esse olhar que precisa ter. Mas que legal, Felipe, não sabia que vocês tinham atuação tanto para ONGs, e como poderia comentar um pouco como se dá essa atuação para ONGs, como que ela funciona. Nós tivemos há pouco, acho que foi na semana passada, saiu um debate sobre direito indígena, e foi muito discutido, foi bem aceito pelos colegas, porque é algo que não é tão comentado, é algo que não é tão falado. Inclusive, no próprio canal aqui no Direito Ambiental na Prática, nós costumamos falar muito de maneira prática do direito ambiental mesmo, sair um pouco da teoria, falando da própria rotina da advocacia, como ela se dá, e nós vamos ouvir falar da rotina aqui do Felipe. Quem não segue ele ainda, começa a seguir no Instagram, é muito bacana de ele estar em cada lugar do mundo um pouco, e ao mesmo tempo estudando, e ao mesmo tempo advogando, então tem essa proatividade do Dr. Felipe. Mas eu queria saber mesmo como se dá essa atuação para ONGs, para associação, como vocês trabalham dessa maneira, que foge da nossa realidade aqui, do nosso escritório mesmo, do Farenzene Zanchetti, Advocacia Ambiental. Embora a ONG ela tenha uma pegada ambiental, uma origem com questões ambientais, o direito ambiental, representando essa ONG, ele acaba sendo secundário. As demandas dessa ONG que a gente atua pro bono, elas são mais de natureza empresarial, que quem toma conta é o meu sócio, Eduardo Salomão, e de natureza administrativa. Então, relacionamento com os órgãos públicos, a parte contratual também é bastante fomentada. Então, especificamente, a gente não tem nenhuma ação em nome da ONG. Então, é uma parte consultiva para que a gente possa estruturá-los, orientá-los, para que eles possam atingir os seus objetivos. Mas não há nada judicializado nesse sentido. O que seria até interessante, até gostaria de representar uma ONG, uma associação de pescadores, por exemplo. Acho que, como disse, a gente tem que ter versatilidade. O direito, o direito na advocacia, ele serve para suportar a pretensão dos nossos clientes. Então, a gente tem que usufruir desse arcabouço legal, desse arcabouço doutrinário, para que a gente possa estar auxiliando os nossos clientes. Nós não somos legisladores e tampouco trabalhamos no Poder Judiciário. Nós somos advogados. Portanto, temos que ter criatividade, resiliência, ética na defesa do interesse dos nossos clientes. Com certeza. E até o que você comentou antes, né? Essa questão da ligação do direito ambiental com outras áreas. Então, isso nos leva, querendo ou não, a ter essa necessidade de conhecer um pouco do direito empresarial, do direito administrativo. Tem essa ligação do direito ambiental, principalmente com Constituição Federal. Enfim, o direito ambiental ele é muito amplo, ele te leva a outras áreas, né? E como se dá essa atuação? Tem alguma diferença, um diferencial? Eu me sinto no Rio falando com o Felipe, porque o sotaque é muito carioca, né? É o sorrisão no rosto e tem esse sotaque que é muito bacana. Felipe, tem algum diferencial, você acha,
por estudar o direito ambiental, aí pela atuação, de modo prático mesmo, no Rio de Janeiro, com os órgãos municipais, com os órgãos estaduais, ou você acha que não? Não, o que vale é a legislação federal, não tem diferença nenhuma aqui, o bioma Mata Atlântica é o mesmo que em Santa Catarina, que no Rio Grande do Sul, então não tem essa mudança, ou não, você vê que o Rio de Janeiro tem esse olhar mais, talvez ainda mais pró-natura, não, vamos preservar o Rio é uma das 7 belezas aqui mundiais, nós precisamos preservar. Você tem essa visão ou não? É como atuar em outro estado, você acredita? Advan, eu penso que a maioria dos clientes do escritório da área ambiental, eles são do estado do Rio de Janeiro, a gente atua em muitas cidades do interior, e eu acredito que um diferencial por trabalhar com direito ambiental no estado do Rio de Janeiro seja a pujança econômica. Então, a economia, a criação de novos empreendimentos, a publicação de novas leis, isso tudo faz gerar o nosso negócio. Aumentam as possibilidades de serviços e aumenta a possibilidade da gente poder blindar os nossos clientes de eventuais fiscalizações, autuações. Nesse sentido, eu destaco que no final do mês de março foi publicada aqui no Rio de Janeiro a resolução conjunta número 69 da PGE e do INEA, que ela diz que toda execução fiscal que for oriunda de uma multa ambiental, o executado ele pode entrar com requerimento administrativo junto à Procuradoria-Geral do Estado para que essa multa, para que haja um desconto de 50% e que essa multa seja convertida em serviços ambientais. Olha, e que acaba tendo um ganho para o executado, que vai pagar menos, e também para o meio ambiente. Porque é muito complicado a gente saber, por exemplo, se uma empresa ou se uma pessoa física paga determinada multa ambiental, após o trânsito em julgado, por exemplo, né, se não houver a possibilidade de celebração de TAC, será que esse dinheiro pago ele foi realmente destinado para a proteção de determinado bioma, para o fomento de uma unidade de conservação? A gente não sabe. Mas se a gente celebrar o TAC, se houver cada vez mais esse incentivo à conversão das multas ambientais em serviços ambientais, eu acho que todo mundo ganha. Ganha a coletividade, ganha o executado, ganha quem está executando a multa e também ganha o advogado, porque é menos trabalho. Você sabe que o processo civil, as causas de natureza ambiental, elas são complexas e, em muitas raras hipóteses, elas são solucionáveis rapidamente. Então, nesse contexto, nesse universo, que eu vejo hoje o cenário do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem órgãos ambientais que têm uma farta edição, uma farta produção legislativa. O Ministério Público do Rio de Janeiro é um Ministério Público atuante, todo o meu respeito à instituição do Ministério Público, e é interessante que haja um Ministério Público atuante, porque são os representantes da coletividade. É a principal instituição que ajuiza ações civis públicas. Então, esse diálogo com os stakeholders, eles são muito, muito importantes. E aí, finalizando a minha fala, acho que o Rio de Janeiro é um estado muito interessante para a atuação do direito ambiental, principalmente, mas não unicamente, pela pujança econômica. Legal, bacana. Nós temos um caso, até estava lembrando, aí no Rio de Janeiro, mais precisamente em Angra, o cliente tem uma ilha, só que ele foi autuado pelo órgão federal, né, pelo ICMBio, que é uma unidade de conservação. Então, o que acontece? Eles tiveram, até por isso do meu questionamento para você, porque eles tiveram um olhar muito pró-natura, né? Única e exclusivamente para preservação. Tanto que o pedido foi bem simples e objetivo. Demolição do imóvel e retirada do entulho. Basicamente seria nesse sentido. Ou seja, sai daqui, limpa tudo e deixa que nada é teu. Então é complicado, né? É complicado e você vai fazer o que é um caso muito complexo. Então vai ter que ser também, nós costumamos falar que pelhado vai ser difícil a briga não vai ser fácil, mas
existem possibilidades de regularização, existe toda a questão da própria, nós chamamos isso em área de APP, da antropização do local, então tem essa questão, e existem muitas possibilidades, e o cliente estava sem, tanto que o próprio cliente, quem nos procurou mesmo foi um próprio advogado, só que ele não tem atuação na área do direito ambiental, então tem que ter, até mesmo os colegas advogados, né, que nos escutam aqui, até vou pedir dicas para o Dr. Felipe Laporte, a questão de como se dá essa entrada no direito ambiental, porque é uma área que não adianta você vir querer atuar ou surgir um caso e querer atuar em um caso, porque ele tem uma complexidade muito grande. Até falando das 3 esferas, esse cliente corre o risco de responder também um processo crime por causa desse fato. E aí? Então tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado. As esferas não se comunicam, mas tem essa possibilidade. Então de fato, não é uma área simples de atuação. Tem que ter um conhecimento grande também para você estar atuando na área do direito ambiental. Felipão, me conta um pouco sobre a tua rotina, o teu lifestyle aí, que é bem diferente, essa rotina, curte a vida, vive muito bem, tenho certeza disso, vivendo a vida como um carioca e muito aprofundado nos estudos também. Fala um pouco para nós, Felipão, sobre a tua rotina de viagens, como ela se dá, a rotina mesmo do Felipe advogado, Felipe que conhece o mundo, Felipe estudioso, sei que gosta muito de escrever também, já possui, né, artigos escritos em livro, então conta um pouco mais para nossa rotina, Felipe, para nós aí, para nossa audiência, sobre a tua rotina. Advan, eu penso que quando a gente encontra a nossa paixão, quando a gente se dedica, tudo flui de uma maneira muito mais natural. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho problema nenhum em trabalhar no final de semana. Para mim, é um grande prazer. Hoje em dia, como sócio fundador aqui do nosso escritório, começamos eu e meu sócio Salomão, hoje temos o Guilherme Queiroz, que atua na área de família e sucessões, temos futuramente um sócio da área tributária, temos um advogado associado, então legal. Tudo fica mais gostoso, mais leve nesse sentido. E você sabe, da qualidade de dono do escritório, além da advocacia, a gente tem que estudar também outras questões. As soft skills, por exemplo, eu sou muito fã do Dale Carnegie. O Dale Carnegie, na minha opinião, ele foi a pessoa que mais entendeu a natureza humana. E a advocacia é tão dinâmica que ela exige que a gente busque outros conhecimentos longe da advocacia para que a gente possa impactar as pessoas, ajudar as pessoas. E aí, por que eu estou dizendo isso? Recentemente eu fiz um cruzeiro com a minha família para as Bahamas, e aqui no escritório a gente tem o costume de dizer que os 3 sócios, eles podem viajar quando eles quiserem, mas em nenhum momento a gente se desliga do trabalho. No cruzeiro, havia um local, Business Center, que era um espaço reservado para as reuniões dos comandantes, e eu trabalhei dia sim, dia não. Fazia uma coisa pontual, claro, não é que nem o ritmo, a vida alucinada que a gente tem aqui, mas a gente não pode se imiscuir da nossa responsabilidade. Tá? Então, você falou das viagens, é uma grande paixão na minha vida. Eu amo viajar, então estou sempre querendo viajar, mas também uma entrega muito grande, tanto para a advocacia, conciliando com a academia, que eu considero ser importantíssima para o debate, para a divulgação do nosso trabalho, para conhecer novas pessoas, para que a gente possa se desafiar cada vez mais, ficar distante da zona de conforto. Estou escrevendo um romance que eu pretendo terminar ao longo do ano. Quero publicar a minha dissertação de mestrado, assim como você também pretendo lançar meu infoproduto relacionado ao encantamento do cliente. Eu gosto muito dos livros do Dale Carnegie, então tento sempre aplicar o que ele ensina na nossa advocacia. Tem um livro que a gente também pretende lançar esse ano a respeito da discussão jurídica em torno dos filmes da Disney. Então, cada um vai falar a respeito de determinado tema. Por exemplo, sou organizador do livro, eu gostaria de fazer uma correlação entre o direito ambiental e o filme Avatar. Que legal! A criminalista vai falar sobre o furto famélico do Aladdin. No filme da Pequena Sereia, tem um momento em que o pai da Pequena Sereia ele fala para ela: Ariel, o contrato ele é inviolável.
até mesmo para você. Então, dá margem a uma discussão tremenda. Os filmes da Disney, eles possuem nuances jurídicas que às vezes a gente acaba vendo, se encantando pelo universo e acaba passando batido. Mas eu sempre gostei muito de filmes da Disney. Bacana. Estive na Disney no mês passado, então, ao longo do ano, a gente pretende colocar, editar, publicar esse livro, e cada colega vai falar sobre o filme da Disney e vai correlacionar fazer a ligação com as áreas de atuação. Então é isso, quando a gente ama o estudo, a gente ama a literatura, a advocacia, a docência, tudo fica mais confortável, apesar de da gente trabalhar pra caramba. Eu vejo você também, como você, e o Thiago e o Cláudio trabalham, mas é aquilo, é o brilho no olhar, como você falou. Nós somos muito privilegiados. A gente já encontrou a nossa praia. Sim, perfeito. O Clóvis de Barros Filho, ele fala, para trás, nem para pegar impulso. Então, a gente tem que seguir em frente, com disciplina, com dedicação, em busca dos nossos objetivos. Muitos projetos, então, Felipão. Que legal, que bacana. É isso, é o que nos move, né? É o que nos move. Quando você faz com prazer, é muito diferente. Quais livros que você tem aí? Eu vejo que tem mais livros em cima da mesa. Pode comentar aí? Eu tento ler sempre um livro jurídico, um livro de relacionamento pessoal e um livro um pouco ou de ficção ou de história. Eu estou terminando de ler esse novíssimo livro do Pedro Niedu, de Florianópolis também, tá? Manual das áreas de preservação permanente, estou gostando muito. Também. Eu falo pro Cláudio que quando eu conheci o Cláudio, porque se deu numa relação até, acho que não sei se nós já comentamos isso em algum podcast. Eu estava de férias em Florianópolis, sempre gostei, eu amo desde criança. Florianópolis era assim uma cidade, nossa, aqui eu me sinto em casa, me sinto bem, eu não sei como que eu não nasci nessa cidade, tinha tudo para ter nascido aqui e vivido para sempre. E o que acontece? Eu estava de férias e levei uma roupa de trabalho e sem minha esposa, até acho que ela viu ali, mas não. O que ele vai fazer com essa roupa? Vai usar onde lá? Tá, levei o terno ali, deixei guardado na mala e um dia das férias eu falei para minha esposa, olha, eu quero ir conhecer, eu vou ir para o centro, quero conhecer alguns escritórios aqui em Florianópolis e coisas. E aí, desses escritórios estavam todos esses, do Newburn, do Busago e Dantas, do Sais, que são advogados espetaculares, dentre outros. Fica até chato não trazer todos aqui, mas assim, Florianópolis tem um potencial da área, claro, a ilha inteira está numa Mata Atlântica, então isso já, de fato, já traz muito serviço e acabou tendo essa relação dos advogados, mas não só por ter advogados de tamanho conhecimento, de tamanho know-how dentro da advocacia. Você mesmo aqui já citou 2 aí que tem livros em cima da mesa, então é uma área assim, aí eu comento muito isso com o Cláudio. Aí eu tinha essa ideia de vou ir visitar os escritórios. No fim, eu fui no escritório do Cláudio, conheci o cara e simplesmente nós começamos a conversar e conversa e eu não consegui em nenhum outro escritório. E passou um tempo, o Cláudio me convidou para ser sócio. Mas aí o que acontece? A questão do próprio direito ambiental, de modo geral, levou o Cláudio a ter esse conhecimento que ele tinha que ser o melhor para poder atuar, ou ele não ia conseguir clientes, porque ele vem dessa nova geração, não que os advogados aí sejam mais veteranos, mas eles já são um pouco mais velhos, então eles já tinham uma carteira de clientes formada. E o que acontece? O Cláudio começou a gerar muito conteúdo, começou a se dedicar muito mais, né? Então ele tem essa característica de ou ele vai ser muito bom na área, ou ele vai atuar com uma performance muito boa, ou não vai ter cliente para ele conseguir atender, porque a advocacia em Florianópolis e região, no estado de Santa Catarina, nossa, ela tem um potencial assim, ela tem grandes advogados, até mesmo com geração de muito conteúdo mesmo, como você, não só de livro, mas com um canal no YouTube também, com geração com o Neil Lesder, então com muito conteúdo de fato. Isso é muito bacana, é uma característica da região mesmo, do próprio estado de Santa Catarina. Pode falar, te cortei, Felipe, dos livros aí, mas era só para fazer esse parênteses mesmo, falando da advocacia catarinense. Super pertinente, Edvan. E a gente tem que sempre ter humildade de aprender com os advogados que possuem mais senioridade que a gente.
que já publicaram e divulgaram o seu conhecimento, nos presentearam com o seu conhecimento acadêmico. Eu acho que esse elemento da humildade ele tem que estar sempre muito, muito forte, para que a gente nunca possa se esquecer de estar sempre aprendendo com as pessoas que possuem uma senioridade maior e também para ajudar as pessoas que estão ingressando na área ambiental. Eu estou lendo também Como os Advogados Salvaram o Mundo, a história da advocacia e a sua contribuição para a humanidade, do José Roberto Castro Neves, que foi meu professor de Direito Civil na PUC, um advogado fantástico, super culto, possui outras publicações correlacionando Shakespeare, correlacionando Beatles, correlacionando filmes jurídicos. É um jurista fantástico. Não conheço esse livro, Felipão. Não conheço esse. Poderia só mostrar novamente esse? Como que é o nome? Como os Advogados Salvaram o Mundo. Que legal, esse eu não conhecia esse livro. Para quem gosta de história, é um prato feito. É muito bacana, conta a história da advocacia ao longo da construção de diversas sociedades. E é fascinante, a gente tem que entender a importância dos advogados para a defesa dos direitos fundamentais, para o zelo da democracia. E nesse livro tudo é colocado de uma maneira muito, muito prazerosa, para que a gente possa ter cada vez mais cultura. Cultura nunca é demais. E por fim, estou lendo esse aqui, que é um livro em inglês chamado Magnetic Markets for Lawyers. Então, é um livro de 2022, e eu acho que os americanos, a advocacia americana, ela é explorada de uma maneira muito mais inteligente do que a nossa. Existem diferenças, é claro, mas muitos insights desse livro a gente consegue colocar em prática aqui no escritório. Ontem, uma prática bacana aqui do nosso escritório, Ivan, é que mensalmente os sócios e os associados, eles apresentam um tema de um determinado livro, seja um livro jurídico, seja um livro que trata de soft skills, seja um livro que trata de gestão, para que a gente possa fugir um pouco do juridiquês e ter elementos de outras disciplinas, para que a gente possa ter sucesso no nosso negócio, para que fique prazeroso. Então, é uma apresentação, cada um tem um determinado tempo, tem um debate. No mês que vem a gente vai escolher, cada um vai escolher um filme e a gente vai debater o pano de fundo jurídico, as questões, o que está sendo discutido ali no filme. E eu acho que o advogado ele jamais pode perder essa multiculturalidade, que é essencial para a advocacia e também para a nossa construção como pessoa, como jurista. E eu acho que só tem a agregar. É uma prática que eu tento sempre fazer no meu dia a dia. Todo dia eu separo 20, 25 minutos para ficar na varanda e ler a respeito do livro jurídico, de um livro de história, de um livro de gestão, de marketing, de um livro de soft skills. Eu acho que a gente tem que... O hábito da leitura é essencial. Que legal, bacana mesmo, Filipão, e até uma cultura, uma característica muito interessante do escritório de vocês. Trazer algo e debater uma matéria que não... Porque atualmente o direito deixou de ser somente a legislação em si. O direito, se você não atuar de modo, isso tem uma personalidade empreendedora de vocês mesmo, né? Como você falou, como CEO aí do escritório, como sócio proprietário, então você tem que ter esse olhar, trazendo o marketing, trazendo até uma neurolinguística, todo esse olhar, né? O próprio Dale Carnegie, né? Que trata muito dessa questão, desse tema. Não sei se você já ouviu falar até na questão do Enneagrama, eu trabalho muito com isso até para você conhecer o cliente, quem é o seu cliente de fato que está ali do outro lado. Você vai ter que conhecer ele, você vai ter que criar uma relação, uma interação com o teu cliente. E bacana, até já que o Felipe citou 5 livros aí, eu trago 2, que eu também tenho essa rotina de ler, voltado para advocacia, sempre mais para o direito ambiental e outros também mais para o pessoal. Estou lendo 2 agora aqui, Infrações Ambientais, da família Trenenpol, né, que é do Kurt, Terence e a Natasha. Bacana mesmo esse livro, muito bom, fantástico esse livro. Até, na verdade, já tinha lido, voltei ele porque eu li há muito tempo, não essa edição, a primeira edição ainda, e eu li correndo, não lembrava mais de muita coisa, então voltei agora
com calma, lendo novamente. Estou lendo esse Na Vida, Obstáculo é o Caminho. Esse é um livro bem curtinho, comecei essa semana a ler, acredito que menos de uma semana, é aqueles livros para você ler numa tarde. Só como não consegue parar uma tarde, tu vai lendo um pouquinho. E estou lendo um também para um bem bacana, até de um amigo aqui da minha cidade, Wilson Langaro Corralo. Um abraço para o Wilson, se um dia estiver escutando o nosso podcast, fala sobre relacionamento. Então, lendo esses três que é muito bacana. Vou até indicar no futuro esse livro aqui, trazer para o pessoal ter esse conhecimento. Saindo um pouco da área da advocacia ambiental, porque é necessário. Eu não consigo mais ter esse olhar voltado, muitos falam, profissional é uma coisa, o pessoal é outra. Não, como você falou, estava viajando, é impossível se desligar 100%. O próprio Cláudio, meu sócio, ele está escrevendo agora a nova atualização do e-book dele, tem livros para escrever. Cara, nós falamos para ele, sai um pouco para você conseguir escrever, não é como você está fazendo uma peça, um prazo, está aqui escrevendo, para e vai fazer outra coisa. Não, você escrever um livro, um artigo, é muito mais complicado. Então, tem que ter essa relação, e muitas vezes é até necessário você estar ligando o pessoal com o pessoal, está escrevendo em casa, não está no escritório, às vezes vai te trazer vai te abrir a mente, né? Vai trazer novas ideias. Então, isso é muito bacana. Bom, Felipão, não quero me encaminhar para o final, porque eu prometi aqui para quem está nos escutando, nos ouvindo, que você falaria sobre a questão do mestrado, a questão do doutorado, e eu quero que você fale como se dá essa realidade. Para aqueles colegas que nos escutam e estão ainda, se formaram agora ou já estão já tem uma especialização própria no direito ambiental, em outra matéria, está na especialização, mas já tem esse olhar voltado para a academia mesmo e quer fazer um mestrado, quer ir para um doutorado, para você comentar também a necessidade hoje de um mestrado, de um doutorado, e até tendo esse olhar mais da questão fazer um mestrado é tão somente para dar aula, de fato. Não é para docência, o mestrado é necessário para a vida. Quero que você discorra um pouco conforme prometido lá no início do nosso episódio. Olha, Advan, as consequências na área acadêmica, elas são muito positivas e elas são um tanto quanto imprevisíveis. Eu vou contar uma situação. Eu consegui, quando eu estava cursando meu mestrado na UF, eu captei um cliente, eu vi que houve uma conexão maior entre eu e ele, quando eu falei um pouco da minha vertente acadêmica. Eu falei, olha, estou concluindo meu mestrado na UF. E ele falou, caramba, ele é engenheiro, ele havia se graduado, havia feito mestrado e doutorado na UF, em geologia. Então, é tão prazeroso a gente se desafiar na área acadêmica, a gente conhecer novas pessoas, beber de novas fontes, que eu só vejo repercussões positivas, no sentido de adquirir conhecimento, no sentido de conhecer pessoas, da gente se desafiar, a gente aprender com profissionais mais experientes. E eu acho que a academia e a advocacia, elas devem andar conjuntamente. Elas não podem perder esse diálogo. É claro, às vezes a gente acaba se debruçando sobre um artigo acadêmico que ele não faz parte da vida como ela é. Mas mesmo assim, às vezes a gente pesca algum insight, a gente tem alguma reflexão, e isso pode repercutir positivamente na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Eu acho que o mestrado e o doutorado, eles são apenas exemplos. Por exemplo, a gente adquirir cursos e nos valer dessa fonte de conhecimento, como o curso que você produziu, apresentando a sua tese, é uma fonte de conhecimento extraordinária. Então, a leitura de livros, a gente vê um filme que tem uma certa relação com a nossa área profissional ou com os nossos anseios pessoais, tudo isso é rico, tudo isso é produtivo para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento profissional e pessoal. Eu acho que o mestrado e o doutorado, eles são bons exemplos, mas eles não é a nossa única possibilidade.
Perfeito. Até você comentou do infoproduto antes, falou sobre o curso que eu disponibilizava referente à tese. Esse ano, infelizmente, não consegui abrir turma. Eu recebo muitas mensagens do pessoal solicitando quando vai ser e eu venho desde janeiro. Mês que vem acredito que vai dar, mês que vem acredito que vai dar. E eu acredito agora que nós estamos com um novo caminho que é a EDA, que é a Escola de Direito Ambiental, onde nós vamos trazer sim no próximo mês. Eu tenho certeza que eu vou conseguir encontrar um tempo para disponibilizar uma questão que seja uma imersão num sábado para trazer, porque é como você mesmo falou, é tão importante estar difundindo o direito ambiental de modo geral, porque traz um conhecimento e a própria discussão com colegas. Ou seja, eu vou estar aqui trazendo algo, o colega vai estar trazendo a realidade dele, vai surgir tese nova, vai desenvolver ainda mais, vai fomentar o direito ambiental de modo geral. Então, isso é muito bacana. E quem está nos ouvindo, colega, advogado ambiental, pode ter certeza que em junho agora eu acredito que nós vamos conseguir, então, estar disponibilizando uma turma para um curso. Ainda vamos moldar, falar um pouco sobre gestão do escritório, falar um pouco sobre advocacia ambiental de modo geral, a própria prospecção de clientes, como o escritório faz. Tenho certeza que nós vamos trazer e vai ser muito bacana. E quero já deixar aqui o convite também para a advocacia, para fazer parte do IDAM, que é o Instituto de Direito Ambiental, que é algo muito bacana, porque tem como interesse principal desenvolver o direito ambiental no nosso país. Porque eu tenho certeza que a geração do meu filho, eu falo meu filho agora, ele tem 7 anos, minha filha mais nova tem 3, eles vão viver no melhor país do mundo, eu não tenho dúvida disso. O Brasil tem um potencial gigantesco para crescimento, para só encontrar as pessoas certas no poder. Não quero entrar no mérito político, mas o Brasil vai ser um dos melhores países do mundo. Já é, de fato, eu acho muito bom, eu gosto, eu amo o nosso país, mas acredito que vai desenvolver ainda mais, vai ter a questão de valorização das pessoas, valorização do agro, valorização de quem de fato desenvolve o nosso país. Então vai ter que ter esse olhar que é a sustentabilidade, não está se falando em preservar tão somente a natureza, mas é de desenvolver o país de modo geral. Mas então faça parte do IDAM, que esse é o objetivo, é ligar o direito ambiental ao desenvolvimento do nosso país. Então não perca tempo, é de www.direitoambiental.com.br para você saber mais informações. Mas Felipão, me conta um pouquinho mais ainda, eu quero saber sobre o mestrado, principalmente sobre o doutorado. Quanto tempo diário ou semanal você dispõe de estudos, de escrita, de aprofundamento mesmo, de modo prático falando? Advan, na realidade, eu tento estruturar a jornada do meu dia com a base do sono. Tá? Eu preciso de 7 a 8 horas de sono por dia para ter a minha saúde, para ter a execução do meu trabalho com o máximo que eu posso dispor. A partir daí, eu tenho mais 16 horas para organizar as diversas tarefas que aparecem aqui no escritório, as tarefas acadêmicas, a minha vida social, a dedicação ao doutorado. Falando do doutorado especificamente, o que eu busco fazer, cada encontro de cada disciplina, a gente tem um texto que a gente tem que se debruçar. Então, busco sempre estar lendo esses textos, estar refletindo, participando das aulas, porque, como eu disse, é tudo muito produtivo, vale muito a pena. E a busca para que a gente possa se tornar uma autoridade, ela é uma busca infinita. Eu posso dar o exemplo do professor Paulo Afonso Leme Machado, que é um dos maiores do direito ambiental, e ele continua, apesar de uma certa idade, ele continua atualizando o livro dele. Exatamente. Ele não para, ele já chegou lá, e ele continua, e é um exemplo para nós. O professor Edson Milaré também, o professor Paulo da Bessa Antunes, esses profissionais, eles já galgam de uma autoridade, de um sucesso fenomenal. E eles não param, eles continuam ensinando, compartilhando tudo que eles adquiriram ao longo de uma dedicação integral à advocacia. E eu acho que a gente tem que sempre buscar mentores para saber como chegar à nossa maneira. Criatividade é importante no meio profissional. Destaque que o seu curso foi um curso vanguardista.
Então, fica aqui também o convite para todos que estão nos vendo, nos assistindo, para que fujam um pouco do óbvio. Fujam um pouco do óbvio, porque a criatividade ela é fascinante. E na advocacia, a gente pode explorar muito essa vertente. Perfeito, perfeito. Até a hora do... É bem como você falou, tem que ter a organização da rotina, né? É bacana demais, isso mesmo. Eu até falando por mim aqui, ontem nós entrou um caso bem complexo também de uma execução fiscal e o cliente precisa decidir para ontem se vai atuar conosco ou não. Então nós ficamos de passar uma proposta, nós estávamos nos debruçando e nós fomos em reunião, eu e o Cláudio, até a 1 da manhã. E a minha hora de acordar, ela não pode passar das 6, é uma rotina que eu tenho que acordar entre 5, geralmente 5h30, 20 para 6, mas 6 horas eu tenho que levantar. E hoje foi um dia que eu dormi 4 horas praticamente. Então estou aqui, mas estou aqui dando o máximo e o papo, eu te agradeço demais, Filipão. Muito bacana demais conhecer a tua rotina aí e principalmente a tua proatividade, né? Essa cultura que você traz, que eu tento também desenvolver e eu trago isso muito quando estava com as turmas e o interesse é daqui para frente, a questão de não só olhar para o direito ambiental, para a advocacia de modo fechado, tem que ter a mente aberta para diversas áreas do direito ambiental, falando do pessoal também. Então tem que ter esse olhar mais aberto, a mente tem que estar aberta para diversas oportunidades, falando desde gatilhos, desde conhecimento do cliente. Então, para você atuar de maneira mesmo com a advocacia empreendedora, que é o que vai te fazer crescer de maneira exponencial, você vai precisar sair um pouco do óbvio. E é de fato o que você falou. Felipão, encaminhando aqui para o final, eu quero muito que você fale uma característica tua, que você veja assim, ó, o Felipe é diferente nessa questão aqui. Porque eu sou diferente. O que você acha que você tem de diferente dos demais advogados? Sem humildade aqui. Olha, Edvan, é tão difícil falar da gente. Eu tenho muitos defeitos profissionais e sempre busco ter um ouvido muito aberto para poder aprender cada vez mais e mitigar as minhas deficiências. Olha, eu devo tudo à minha família, a minha base familiar sempre foi uma base de dedicação ao trabalho, ao estudo. Então, o hábito da leitura ele foi desenvolvido em mim durante muito novo. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu comecei a ler tudo do Dale Carnegie. Então, isso foi se amoldando a minha personalidade. E a advocacia é relacionamento. A gente não pode deixar de sempre compreender as pessoas, deixar de ler, de estudar, de refletir sobre as soft skills. Então, por ter essa paixão por esse tipo de conteúdo, não sei, talvez possa ser um diferencial. Acho que como eu gosto muito de pessoas, estou sempre em contato com pessoas, sou uma pessoa bem relacionada aqui no Rio de Janeiro, como eu gosto muito de ler, também gosto muito de escrever, os clientes elogiam as coisas que eu produzo. Então, assim, humildemente, eu acho que são as coisas, são meus pontos positivos. Perfeito. Que eu não posso deixar jamais de me aprimorar e ter um ouvido muito grande para poder aprender cada vez mais. Talvez seriam esses os meus diferenciais. Eu realmente bacana, é um grande diferencial mesmo. Você ter habilidades diferenciadas além da advocacia vai te levar pro vira-chave, né? Vai te fazer ser acima da média e ter essa ponto fora da curva mesmo. Felipão, prometo que é a última para nós encerrar, que o papo tá muito bacana. Que dica você daria para os colegas que estão pensando, que nos assistem hoje, estão pensando em atuar na advocacia ambiental, a vir para esse ramo? Você que eu sei que eu me considero da jovem advocacia, tenho certeza que você se considera, talvez também já estamos, não pagamos mais anuidade da OAB. Eu não sei você, eu não pago mais anuidade reduzida da OAB, já passei dessa idade, mas ainda me considero da jovem advocacia. O que você diria para aquele colega que está pensando em vir para a advocacia ambiental, que está pensando em atuar, de fato, com o direito ambiental? Olha, Edvan, eu acho que o caminho clássico ele ainda funciona muito. E qual que seria esse start clássico? Seria buscar um estágio
ou ingressar como associado em um escritório, ou em uma empresa, ou em algum órgão público, para que possa ver o direito ambiental na prática. A especialização também é muito importante, tá? A especialização estrito sensu, que eu me refiro agora, pós-graduação, mestrado, doutorado, e o conhecimento lato sensu, que seriam os infoprodutos, a leitura de livros, a internet, ela democratizou muito o conhecimento. Então, se a gente quiser entender como determinado advogado que a gente admira, ele atua, como é que ele desenvolve uma tese, a gente tem que entrar no site dos tribunais e se banhar nesse conhecimento. A regra é que o processo seja público. É excepcional que o processo corra sobre sigilo. Então, está tudo disponível. A gente tem que ter vontade e persistência para realmente ter esse conhecimento cada vez mais plural. Então, eu acho que é um caminho clássico, né? Que é a atuação prática, é o conhecimento lato sensu, é o conhecimento estrito sensu. Eu acho que... E também a escrita de artigos, seja o perfil mais SEO, um artigo que a gente vai colocar no site para que o leigo possa entender e ter um primeiro contato com a solução do problema que ele busca, e também uma escrita acadêmica, nas revistas, buscando revistas de qualidade, onde o debate acadêmico é mais apropriado. Eu acho que tudo isso que eu falei tem que caminhar conjuntamente. Perfeito, perfeito. Filipão, muito obrigado pela sua participação, é uma honra ter você aqui. Espero que eu e o Filipão, que ainda não nos conhecemos pessoalmente, né, mas tenho tanto a sua visita para Florianópolis vai ser muito bacana, quanto talvez a minha ida para o Rio. Ou quem sabe em algum seminário do IDAM também pelo nosso país, vamos nos conhecer em breve, tenho certeza. Muito obrigado mesmo, Filipão, pela tua participação. Como? Pode contar comigo. Qualquer lugar do Brasil, eu estou dentro, quero muito te conhecer. Fica aqui o meu registro, meu profundo agradecimento e admiração ao que você vem produzindo na área. Continua, tanto assim como com seus sócios, o Thiago e o Cláudio. Como eu disse, eu vou tirar o final de semana para me debruçar dos conteúdos escritos que vocês colocam no site. E também parabenizar toda a sua equipe pela dedicação, pela coragem e pela criatividade também. Perfeito, muito obrigado mesmo, Felipão. Então esse foi mais um episódio do Direito Ambiental na Prática com um grande convidado aqui, amigo que em breve vamos nos conhecer pessoalmente, e não deixe passar. Deixe o seu like, curta aqui o canal, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de quando vier um conteúdo novo e ajude a difundir esse canal fazendo como? Compartilhando ele. Compartilhe esse episódio, dá um print aqui, compartilha no seu story que vai ajudar a chegar o conteúdo de valor para muitos outros colegas e talvez clientes também do escritório. Possível. Pessoal, um grande abraço e para quem quiser conhecer mais, vou deixar aqui na descrição o contato do Felipe, o Instagram para quem quiser acompanhar mais a rotina desse grande advogado aí. Então, saber mais, não somente da rotina jurídica, como o Felipe falou até aqui, que é essa rotina dele, que é bem proativa, de estudos, de viagens, mas sempre voltado para o direito ambiental. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço, Edvan. Tchau, tchau. Valeu.